Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim trazer a indicação de 12 livros para você selecionar alguns e colocar na sua lista de leituras para 2025. Tenho aqui uma pilha e eu organizei em uma ordem que faz sentido na minha cabeça. E esses livros são leituras que eu gostei muito e por algum motivo eu considero que seja interessante que outras pessoas também leiam. Então eu vou comentar brevemente sobre cada um deles e a intenção é realmente te ajudar a selecionar esses livros que entrarão na sua meta de leituras para o ano que vem. Eu vou começar com 2 de não ficção. O primeiro é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Essa jornalista chinesa, ela tinha um programa de rádio quando ela morava na China e ao longo dos anos ela foi coletando histórias de mulheres, principalmente, que enviavam para que ela desse conselhos. Então o programa consistia nela ouvir essas mensagens gravadas, porque precisava ter uma seleção do que seria discutido, né, como se fossem os podcasts atualmente, e ela dava conselhos e essa pessoa ouvia, né, o programa, recebia o conselho e assim ia. Então, por conta desse programa, ela viajava bastante também, conheceu muita gente, e aqui ela reúne histórias de mulheres que sofreram bastante durante ali o período da Revolução, que foi um período muito difícil, especialmente para as mulheres, em que elas foram muito exploradas e abusadas realmente. Então são histórias tristes, pesadas, quase todas sobre estupro. Então fica aqui a indicação, mas ao mesmo tempo o alerta, e ela só conseguiu publicar esse livro quando ela saiu da China, a partir do momento em que ela foi morar na Inglaterra, porque senão ele teria sido censurado, mas é muito interessante e eu lembro que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano em que eu realizei ela. E o próximo é Amar para Sobreviver, que tem algumas autoras, entre elas a Graham, eu acho, não sei como que se fala. Eu tenho uma resenha aqui para esses 2 livros, mas essa daqui em especial eu acho que ela é um pouco mais detalhada. E nesse livro as autoras elas vão abordar a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima, ela por questões de sobrevivência, acaba desenvolvendo sentimentos pelo seu sequestrador. Então ela explica como que surgiu essa síndrome, né, a partir do que ela foi nomeada, e relaciona com a situação das mulheres na sociedade, trazendo a síndrome de Estocolmo social, que aí seria relacionado a como que as mulheres tentam sobreviver e por isso fazemos muito do que os homens querem, pensando nessa sobrevivência, sabe? Pensando em não ser mais uma vítima. Então é muito legal, é um livro bem difícil porque ele abre muitos olhares assim para as situações ali da vida, e eu gostei bastante. Eu tenho um outro livro dessa editora que eu pretendo ler e comentar com vocês aí ao longo de 2025. Aí agora nós vamos para os livros de ficção. Trouxe aqui um livro da Hilda Hilst, porque é uma coletânea, né, com vários romances dela, mas o que eu quero recomendar, que foi o que eu li, é o Tu Não Te Moves de Ti. Ele é bem curtinho, é um livro dividido em 3 partes. Ele é um pouco difícil também de ser lido. Eu acho que todos que eu selecionei aqui, eles têm um fator de dificuldade. Eu acredito que por isso, né, por esse desafio, eles se tornem tão marcantes na vida dos leitores. Mas o Tu Não Te Moves de Ti, ele é sensacional. A Hilda Hilst, ela trabalha com fluxo de consciência, mas de uma forma, assim, sabe, uma prosa poética. Eu gosto muito da forma como ela utiliza os adjetivos, os personagens, as histórias. E no final, essas 3 narrativas, né, porque o livro ele é dividido ali em 3 partes, se conectam e conversam muito bem uma com a outra. Gostei muito, um dos melhores livros que eu li agora ao longo de 2024, e eu espero que você tenha a oportunidade de ler. Trouxe aqui também Dom Casmurro, Machado de Assis. Eu acho que quem ainda não parou, né, sentou e leu esse livro, precisa. Machado de Assis, ele tem algo assim de muito genial, que é a capacidade de criar histórias que elas podem ser muito simples, como também muito complexas, e isso depende de quem está lendo. Então, se você lê esse livro pensando apenas em como que é a relação do Bentinho com a Capitu e o Escobar, já vai ser um romance maravilhoso. Se você tentar ler nas entrelinhas a manipulação do Bentinho, a partir da narrativa, né, a partir da forma como ele narra toda a história, já vai ser um romance ainda melhor. E assim as camadas, elas vão surgindo. Então esse é um livro que a gente não consegue ler só uma vez na vida, porque ele exige outras leituras para que o enredo ele seja ainda melhor compreendido. Então fica aqui a recomendação. Não li ainda todos os romances de Machado de Assis, falta ainda alguns dos principais,
mas gostaria de recomendar Dom Casmurro. Seguindo com Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Esse é um livro de contos, os contos são curtinhos, essa edição é linda. A fonte talvez não dê para ver na câmera, mas é azul, né? O livro ele tem todo esse projeto gráfico. Tem um conto que leva o nome Olhos d'Água e tem alguns que eu gostei, né? Particularmente, assim, gostei muito. E eu não marquei aqui quais foram os que eu gostei muito, mas eu lembro que esse Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Ele é muito marcante, né? Fala ali de umas crianças que estão brincando na rua e a mãe, né, e a outra irmã ficam todo tempo procurando a Zaita porque ela não guardou os brinquedos, mas a Zaita não volta para casa para guardar os brinquedos e elas começam a procurar por essa criança. Então, ele é bem marcante, assim. Olhos d'Água também é um conto muito comovente e todos eles eu tinha a impressão de que eu estava lendo numa notícia de jornal. Sabe? Todos são completamente possíveis de acontecer nas comunidades do Brasil. Então, acho que Conceição Evaristo, ela consegue escrever de uma forma muito emocionante, mas ao mesmo tempo muito real. Então, fica aqui a indicação. Ela tem também romances incríveis, mas eu quis trazer esse aqui de contos que talvez seja mais tranquilo, né, para quem nunca leu nada dela, de acompanhar a narrativa. Seguindo com A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu acho Clarice um acontecimento, né? Dentre seus livros que eu já li, Perto do Coração Selvagem talvez seja o meu preferido, mas ele não agrada tanto quanto A Hora da Estrela. Então, se você quiser colocar apenas um livro dessa autora na sua lista, coloque esse. Se quiser colocar 2, acrescente Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro romance dela, e ele é, assim, um absurdo. Esse daqui, eu acho ele bacana, sabe, assim, pensando em quem vai ler, né? Óbvio que tem todas as questões de ser Clarice, da forma como ela escreve, mas conhecer Macabeia, eu acho que é um prazer, sabe, assim, é essencial para quem gosta até de referências na literatura. E aqui, a brincadeira mais legal que Clarice faz, com certeza, é a do narrador, né? Que ele tá todo o tempo questionando os padrões de narrativa. O que seria um romance realista, né? Quais são os critérios que ele precisa atingir. Essa minha edição conta com algumas páginas do manuscrito, mas tem também a edição padrão, que é um preço mais acessível. E eu acho que quem curte assim, uma literatura um pouco mais introspectiva vai amar A Hora da Estrela. Gente, a maioria desses livros eu tenho resenha aqui no canal, então é por isso que eu estou falando só um pouquinho, para o vídeo também não ficar tão extenso. Vamos seguindo. Tem aqui O Quarto Alemão, da Carla Maliandi. Essa autora, salvo engano, ela é argentina, é isso mesmo. E ela tem aqui um livro, gente, que eu acho ele muito curioso e é muito particular os leitores que irão gostar deles, então acompanhe aqui comigo. Tem uma mulher que ela, né, se divorciou e ela decide fazer uma viagem retornando para o país dela de origem, porque adulta ela já mora em outro lugar. E o país dela de origem é a Alemanha, né? Ela e os pais foram exilados lá na Argentina e aí ela retoma já adulta, né, ali no período de divórcio, para a Alemanha, porque ela quer conhecer. Como ela saiu muito criança, ela não tem muitas referências desse país. E aí lá, como ela não tem tanto dinheiro, ela acaba ficando em um quarto em uma república. E as pessoas acham que ela está lá como estudante universitária, mas não, ela é até um pouco mais velha do que as pessoas ali da república. E ela vai, conhece uma menina, conhece um rapaz, fica passeando pelas ruas e os momentos mais bizarros são as interações que ocorrem entre ela e a mãe de uma dessas meninas. Eu gostei muito. Eu gosto de livro assim que o final é bem estranho, sabe? É um livro conturbado e é o meu tipo de livro preferido. Eu li outro livro da autora que eu também gosto, mas esse daqui especialmente me marcou por ter essa confusão, sabe? É uma coisa meio turva, meio assim, não sei, é muito bacana. Então fica aí como um livro curioso para quem quiser se arriscar. Seguindo essa mesma linha, tem o Come Terra, da Dolores Reis. Esse livro, deixa eu ver aqui, a autora também é argentina, né? Eu venho aí numa sequência de gostar de literatura argentina. Eu sei que saiu a continuação, que é Miséria, também pela editora Moinhos, esse daqui também é da mesma editora, e eu vou tentar comprar a Miséria para continuar lendo. E aqui nós temos uma menina que ela, literalmente, come terra. E a partir do momento em que ela ingere a terra, ela se conecta com pessoas, né, que pisaram ali, e em específico aqui pessoas que estão desaparecidas. Então ela percebe que ela consegue fazer essa conexão indo ao último lugar em que a pessoa pisou,
Então, ela vai, colhe um pouquinho da terra, come e ela consegue ajudar nas investigações. Então, tem essas questões de que as pessoas começam a procurar ela, a presentear, dar dinheiro. Ela é uma jovem, adolescente, pobre, né? Então, eles ficam tentando meio que comprar esse dom, mas é muito desgastante para ela. Então, tem essas questões, assim, de que ela não quer mais ajudar porque ela acaba sofrendo muito, que é como se ela estivesse na pele daquela pessoa nos momentos finais. Algumas pessoas estão vivas, outras não. Então, eu gostei muito, gosto da forma como ele é construído, da forma como ele é escrito, e é um livro menos confuso do que o Quarto Alemão, e que também tem aí a continuação, caso você goste, né, desse tipo de narrativa. Agora, um livro que eu já li há algum tempo é Cidadã de Segunda Classe, da Bush Amcheta. Eu amo demais esse livro. Ele tá aqui todo marcadinho. Eu sei que ele também tem um outro que não é exatamente uma continuação, porque No Fundo do Poço foi lançado antes e acompanha a mesma personagem, só que esse daqui a autora criou para contar a história dessa personagem antes, né? Então aqui a gente acompanha a protagonista ainda jovem na Nigéria até ela emigrar para a Inglaterra com o marido. E aí, no Fundo do Poço, é quando ela já está, eu acho que tentando se divorciar ou divorciada, algo assim. Mas ela sofre muito na Inglaterra, ela sofre muito com esse marido que não foi ensinado a tentar ir atrás, sabe? A tentar, assim, ó, crescer de vida, a ter essa ambição, a cuidar dela, dos filhos. Então, ela é uma mulher que precisa ser forte para dar conta ali de tudo. Eu achei maravilhoso a forma como a autora escreve. É, assim, incrível. A edição também muito bonita, ó, a fonte, ela é roxinha, da cor dessa folha aqui. Muito confortável. Eu ainda não tenho No Fundo do Poço, mas eu quero, em 2025, continuar acompanhando aqui ela e amo demais esse livro, mas é bem pesado. Agora eu vou aqui para um grande clássico, Madame Bovary, de Flaubert. Eu não li nessa edição, ó, tanto que ela está assim em branco. Eu comprei ela em um bug da Amazon, eu acho que foi R$23. Na época eu comprei 3 livros da Antofágica por 60 e poucos reais. E eu li uma edição muito esquisita em que o nome dos personagens foi traduzido. Então, enquanto as pessoas estavam falando do Charles Bovary, eu tinha o Carlos Bovary, se eu não me engano. Foi muito estranho, porque foi um livro discutido em sala de aula. Mas eu achei ele incrível. Essa ideia, assim, de uma mulher, né, que é adúltera, e tudo que envolve o início também do livro, quem é que está narrando, e o Flaubert descrevendo o chapéu, e essa mulher que é tão apaixonada por livros de romance, que tem esse delírio, e que acaba se casando com um homem básico, né, a Pob. E eu achei incrível, não sei muito bem como que está essa edição, eu acho que eu me desfiz até da outra, e eu vou reler nessa daqui, para poder trazer um conteúdo um pouco mais completo. É um clássico que ele serve muito para a gente ler outros romances, né, que vieram depois. Aqui o adultério ele é trabalhado de uma forma que contribui para a construção da personagem, e eu acho que vale muito a pena caso você ainda não tenha lido Madame Bovary. Agora eu tenho aqui 3 grandes favoritos, tá? São livros que eu amo e eu vou começar por um super extenso que é Pachinko, da Mindin Lee. Tem algumas recomendações aqui, incluindo essa, que eu estou me repetindo, né? Passa ano e eu continuo recomendando alguns desses livros. Aqui em Pachinko nós vamos acompanhar a história de gerações de uma família no período em que o Japão anexou a Coreia, ou seja, quando eles estavam lá escravizando, explorando, abusando os coreanos. E aí há a divisão das Coreias, então tudo isso é relatado aqui. A gente começa, deixa eu ver aqui se tem o ano. Ai, gente, lindo, uma edição assim impecável. A gente começa em 1910 e vai até os dias atuais. A autora demorou muito, porque ela tem ascendência sul-coreana, mas ela cresceu nos Estados Unidos, enfim. Ela demorou muito para escrever, porque ela coletou muitos depoimentos, assim, ela queria conversar com as pessoas que atualmente moram no Japão e que são sul-coreanas, porque mesmo que você nasça no Japão, você não é considerado japonês, né? Ainda tem esse estigma, ainda tem esse preconceito, ainda há pessoas que cometem suicídio por não aguentar a pressão de morar no Japão, ter crescido no Japão, ser a segunda, terceira geração da família que nasce no Japão e ainda ser muito hostilizado por ser coreano.
Então, ela conta muito disso. Tem uma série também, eu acho esse livro impecável. Chorei, eu acho que do início ao fim. Amo demais. Agora, 2 grandes favoritos também. Óbvio, A Casa dos Espíritos, Isabel Allende. Um livro que começa com um bom humor. Depois a gente vai por um caminho difícil. E aí, de repente, nós estamos em um livro extremamente político. Acho que é um dos livros com mais marcações que eu tenho. Amo a Clara, que é uma das personagens, gosto de como a autora brinca com o protagonismo, que uma hora uma personagem é protagonista, quando passa ela já não é, e aí ela vai construindo diversos personagens tão bem ao ponto deles parecerem reais, e tem também uma inspiração no que aconteceu no Chile, na época em que Salvador Allende sofreu, né, o golpe militar, que ele é, se eu não me engano, tio ou tio-avô da Isabel Allende, agora eu já estou confundindo os parentescos, e gostei bastante, eu anotei muito, foi uma leitura coletiva do clube, então nós conversamos bastante, é o melhor livro que nós lemos no clube até hoje. Inclusive, em janeiro, iremos ler Violeta, de Isabel Allende, em comemoração a esse amor que todas nós desenvolvemos pela autora, por conta de A Casa dos Espíritos. Sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li. E aí, por último, o meu favorito, né? Ainda não teve nenhum outro que desbancou Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Acho que quando eu comecei esse canal, eu já comecei falando sobre esse livro. Eu já li ele 3 vezes. Eu comecei em uma outra edição. Hoje em dia eu tenho essa daqui, que eu gosto bastante, mas eu ainda não marcava, então eu ainda preciso fazer talvez uma 4ª leitura e agora marcando tudo que eu amo. E assim, é um livro difícil por ser em fluxo de consciência, a gente acompanha um dia na vida de uma personagem que ela está organizando um evento, está caminhando pela cidade, e há também outros personagens, né, que cruzam ali o seu caminho, alguns que faziam parte da sua vida no passado, outros que não se relacionam com ela, apenas vivem ali próximo, que é o meu personagem favorito, que é o Septimus. Eu acho que quem lê esse livro e não se comove e não fica assim fissurada desse personagem, precisa ler de novo. Então, é um livro um pouquinho difícil, de Virginia, não sei se recomendo para ser sua primeira leitura. Eu acho que se você nunca leu a autora, talvez começar por contos ou pelo romance Orlando seja um pouco mais tranquilo, mas eu amo esse daqui, eu acho que vale a pena. A gente também não precisa estudar todos os livros que lemos, sabe? Apenas ler e se encantar e se apaixonar já é o suficiente na maioria dos casos. Percebi que perdi a minha luz aqui, eu sempre esqueço de carregar essa luz, mas eu espero que não tenha influenciado tanto aí no vídeo, tá? Que vocês consigam aproveitar as dicas. Estou ainda pensando se vou montar uma lista de 12 livros para o meu 2025, né? Ou seja, livros que ainda não li, quero ler, porque eu fiz isso no início de 2024 e eu não li os livros daquela lista. Eu acho que eu li 2 ou 3, aí fica meio chato, eu fico com vergonha, né, de vir aqui dizer, gente, não li. Então, assim, não sei se compensa, né? Me falem se vocês têm curiosidade de saber os livros que eu quero ler, mesmo sabendo que provavelmente não irei lê-los. Enfim, né? Acontece. Mas é isso, me conta se algum desses livros aqui vai entrar na tua lista, ou se tu já leu, o que tu tá planejando aí para 2025. Eu espero continuar com vocês aqui. Vou trazer muitos vídeos ainda sobre como que foram minhas leituras, as metas que eu tinha, enfim, números, né? Eu gosto de analisar como que foi o meu ano na questão de quais autores eu li mais, se foi homens ou mulheres, editoras, tudo isso a gente ainda vai conversar bastante até janeiro. Tá bom? Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui e se inscreve se ainda não for inscrito e eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.